Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Exatamente para tomarmos a palavra de Deus, olharmos a nossa vida, mirarmos a palavra como um espelho e vermos se estamos alinhados com o Senhor. Ah, a Bíblia é tão maravilhosa. O que o Senhor nos ensina é tão maravilhoso. E é simples. Muitas pessoas pensam que é tão difícil compreender as Escrituras. Mas Jesus trouxe as verdades fundamentais de uma maneira simples, através de histórias, através de parábolas. Ele tirava essas parábolas, essas pequenas histórias do cotidiano do seu tempo, na sua geração, e trouxe lições profundas para nós. No programa de hoje, conversaremos sobre uma parábola muito conhecida. Você deve conhecê-la. A parábola da ovelha perdida. O que podemos aprender com esta ovelha perdida? O que Jesus quer nos ensinar? O que a palavra de Deus traz para nós de verdades profundas na parábola da ovelha perdida? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Tomar a palavra de Deus, abri-la, meditar nela, ler. Ah, como é importante, como é maravilhoso. Como Deus nos fala, o simples contato com as Escrituras nos santifica, nos limpa, nos ensina, brilha em nós, traz luz, traz vida. Assim como as coisas ruins e erradas contaminam, trazem trevas, abrem brechas para que o inimigo entre e perturbe as nossas vidas. Então, leia todos os dias a Bíblia, medite na palavra de Deus, deixe essa palavra entrar em você. Deixe. Nós vamos ver que nas parábolas de Jesus, vamos poder ver até onde elas chegam e o que o Senhor quer falar conosco. Vamos ver o alcance dessas parábolas? Olha em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Está escrito assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Bem, aqui está escrito que aproximaram-se de Jesus. Jesus atraía e continua atraindo as pessoas. Aqueles que eram publicanos, cobradores de impostos e pecadores, pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas visadas como um ralé, não tem nada de religioso, rejeitado. Essas pessoas se aproximavam de Jesus. E os fariseus e os escribas, os doutores da lei, começaram a censurar Jesus. Falando para os discípulos: seu mestre, esse rabino não sabe nada, porque ele recebe pecadores, ele come com eles. Não pode ser um homem de Deus. Então, versículo 3 a 7, Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida. Olha o que está escrito, Lucas 15, 3 a 7. Então, lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, então, vendo aquele contexto, daquelas pessoas, os pecadores que vinham procurá-lo,
os cobradores de impostos, que chegavam-se a Jesus para ouvi-lo, e os doutores da lei, e os fariseus que se achavam santos, puros, perfeitos, que se achavam já dentro do reino dos céus. Jesus então conta a parábola da ovelha perdida. Ele diz: qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, e se ele perder uma delas se desgarra, ele não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu. O Senhor aqui está falando sobre a ovelha que se perde. Ela é ovelha, mas ela deixa o pastor, ela deixa de ouvir o pastor e então ela vai para longe, ela se perde. Olha, há uma diferença muito grande entre uma ovelha e um cachorro, um cavalo, um gato. O cavalo sabe o caminho de volta para casa. Lá na fazenda do nosso filho, no Aras, do Sérgio, só cavalos. Quando a gente dá um passeio longe e quando vai voltando para casa, se você afrouxa um pouquinho a rédea, o cavalo começa a galopar quando se aproxima de casa, porque ele quer chegar depressa. Ele quer chegar depressa na sua baia, ele quer descansar. Então ele galopa, ele sabe o caminho de volta. Você não precisa guiá-lo, ele sabe o caminho de volta. Os cachorros e gatos, para ficar livre de um cão ou de um gato, ai, que dificuldade! Porque você pode colocar dentro de um saco, colocar no porta-mala, levar lá para uma cidade distante, 100 quilômetros. Passam dias, o cachorro está de volta, o gato está de volta. Eles conhecem o caminho, eles sabem, eles se orientam, mas a ovelha não. A ovelha é um animal tolinho, a ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Ela não sabe fazer nada sozinha, a ovelha não sabe encontrar comida, a ovelha não sabe onde tem água, a ovelha não sabe quando ela está perdida mesmo. Ela não sabe encontrar o caminho de volta para casa. Assim é você, assim somos nós, assim é o ser humano. Perdido, não sabe encontrar o caminho de volta para Deus. Toma atalhos, toma caminhos mentirosos, toma caminhos que a Bíblia diz que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte, são caminhos de mentira, que o inimigo mostra, coloca tantas religiões, tanta coisa falsa, tanta coisa que não traz esperança, não traz paz, não traz salvação. As pessoas entram por aquele caminho e se perdem e se distanciam cada vez mais de Deus. Quanto mais a pessoa está procurando, mais se distancia do seu Criador. Jesus está contando esta parábola para mostrar exatamente isto, que como pastor vai em busca da que se perdeu e quando a encontra, ele volta jubiloso, coloca a ovelha sobre seus ombros e vem trazendo de volta e reúne os amigos, reúne os pastores e diz: alegrai-vos comigo, gente, vamos dançar, vamos cantar, vamos nos alegrar. Esta ovelha me deu um trabalhão, eu tive de ir longe. Olha como eu estou aqui cheio de carrapichos, olha aqui eu tive de descer no barro, olha aqui eu tive de ir num despenhadeiro, olha aqui ela está de volta. Eu trouxe a minha ovelha perdida de volta. Nós vamos ver que Deus também, no Antigo Testamento, Ele tem a nação de Israel como seu rebanho. Sim, o Senhor traz esta ilustração em Jeremias 23, do versículo 2 ao 4. Nós lemos assim: portanto, assim diz o Deus de Israel contra os pastores que apacentam meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de
todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aqui o profeta Jeremias está falando a palavra de Deus, que Deus está dizendo que o seu povo era um rebanho, como ovelhas. E o Senhor está dizendo, eu mesmo vou buscar, eu mesmo vou buscar. E foi isso que Jesus fez. Ele veio buscar. E Jesus veio primeiro para o que era seu. Mas João diz, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus veio para Israel. Ele veio para o que era seu. Seus primeiros discípulos eram todos judeus. Eram todos judeus. Ele pregou primeiro para Israel. Ele enviou os discípulos 2 a 2 por todas as aldeias e vilas de Israel. Disse, vocês não vão para cidades estrangeiras, vão pregar aqui. Ele veio para o que era seu. Mas diz a palavra, os seus não receberam. E então o Evangelho se espalha para todo mundo, porque o propósito de Deus é que todos possam conhecê-lo, todos devem conhecê-lo e conhecer o seu amor. Nós vamos ver o cuidado do Senhor com o seu rebanho. Deus é Jeová Roi, ou seja, o Senhor que é o pastor da sua nação, o pastor do seu povo, o pastor que cuida. A ovelha, ela precisa do pastor para tudo, para beber água, para comer, para reproduzir, para tirar a lã. Se uma ovelha ficar anos sem tirar a sua lã, ela morre pelo peso da lã na sua pele. Ela precisa do pastor para tudo. Em Ezequiel 34, de 11 a 16, nós lemos, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. O Senhor está dizendo ao seu povo que Ele mesmo vai apacentar, e é o que Ele tem feito, o próprio Deus. O próprio Deus cuidando do ser humano, cuidando de nós, cuidando do seu povo, cuidando da nação. E o que Ele prometeu aqui há tantos anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, o que Ele prometeu, que falou aqui através de Ezequiel, Ele fez. Eu vou buscar a desgarrada, eu vou trazê-las das nações, eu vou ajuntar de novo o meu rebanho disperso. Ele fez isso. Lá está Israel, desde 1948, com as ovelhas dispersas por todo o mundo, juntas como um rebanho, ainda não reconhecendo o bom pastor que é Jesus. Sim, Deus nos amou e nos deu seu Filho. Deus nos amou
e nos deu Jesus. E Jesus se apresenta como o bom pastor. Olha o que está escrito em João capítulo 10, de 14 a 15. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou Jeová Roi. Eu sou o pastor de Israel. Eu sou o pastor das ovelhas. Eu conheço as ovelhas, as minhas ovelhas. Elas me conhecem como eu conheço o Pai e dou a minha vida por elas. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida por nós, que permitiu que o seu sangue fosse derramado injustamente em nosso lugar, para nos trazer a salvação. Sim, Jesus é o pastor do Salmo 23. Você sabe o Salmo 23 de cor? O Salmo que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo o sempre. Sim, este salmo, o salmo que Davi escreveu, mostrando Deus como pastor de Israel. Jesus é este bom pastor. E os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus quando ele disse: eu sou o bom pastor. Eu conheço o Pai, eu e o Pai somos um. Eles quiseram apedrejar Jesus. E Jesus disse: por que eu fiz que vocês querem me apedrejar? Que obra que eu fiz? Eles disseram: não é pelas obras, é pela blasfêmia. Porque ele estava dizendo: eu e o Pai somos um. Jesus se identifica como o bom pastor, não apenas para Israel. Ele diz em João 10, 26 a 30, ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus se identifica como Jeová Roi, quando Jesus se identifica como um com o Pai, sendo pastor das ovelhas, o povo endoida, se podemos dizer assim. Os fariseus, os doutores da lei, não acreditam no que estão ouvindo. Jesus, o rabino de Nazaré, da Galileia, dizendo que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. Eles não podem acreditar. Tentam matar Jesus. Mas não era chegada a sua hora. Não seria apedrejado. A sua morte seria na cruz, como no Salmo 22. Então, Jesus, ele não somente ele se apresenta como o bom pastor, como Jesus também coloca seus discípulos como pastores de seu rebanho. Isso mesmo, ele nos fez filhos de Deus porque ele é filho de Deus. Ele é o bom pastor e agora ele vai nos colocar como
pastores do seu rebanho. João 21, de 15 a 17, nós lemos assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Aqui Jesus, depois de ressurreto, Jesus dá a Pedro, dá aos seus discípulos este encargo: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, você vai ser pastor de ovelhas. E ser pastor implica em muito trabalho, implica em conhecer as ovelhas pelos seus nomes, implica em dar-lhes de comer, em levá-las a águas tranquilas, em ajudá-las na sua multiplicação, em servir as ovelhas todo o tempo, em ungir a cabeça delas com óleo, contra as pragas, os parasitas, implica em preparar a mesa, tirar as ervas daninhas, tirar as plantas que são venenosas para a ovelha do caminho do pasto. Significa defendê-la, lutar contra o urso, o leão, as serpentes e proteger as ovelhas. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele disse para Pedro: apacenta. Jesus ressurreto, ao subir aos céus, ele disse aos discípulos: ide por todo o mundo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ide, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não só Pedro, não só os discípulos, os apóstolos, mas Cristo determinou na igreja e chamou uns para pastores na igreja. Hoje estamos muito acostumados com este termo, pastor, pastora. Sim, mas aqui temos os 5 ministérios na igreja. Vamos ver em Efésios 4, de 11 a 15. Jesus trazendo para pessoas o chamado como pastores. Isso é escrito: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados em redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ah, que coisa tão linda! Aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, está dizendo que Deus separou uns para serem pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Geralmente se coloca assim, apóstolos, no polegar, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Muitos dizem que
O apóstolo é aquele que vai à frente, é o que abre a igreja, é o que planta ali a obra de Deus. O profeta é aquele que aponta o pecado, o erro e também aponta para Deus. O evangelista é o dedo médio, que é o maior, é o que vai à frente, é o que evangeliza, é o que anuncia Cristo. O pastor é onde está o dedo anelar, onde está a aliança. E o mestre é aquele que é o dedinho menor, que é capaz de desentupir o ouvido para ouvir as verdades. Então, pastores, o Senhor designou pastores para cuidar das ovelhas. Você é uma ovelha, está bem cuidado. Você é um pastor, está cuidando das ovelhas. Jesus é o supremo pastor. Que tal fazer parte do seu rebanho? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, reconheço que Tu és pastor, o meu pastor, o pastor das ovelhas. Reconheço que em Ti e somente em Ti eu posso encontrar vida eterna. Junto de Ti eu tenho proteção, vida, calor, sustento, água. Eu tenho a Ti como meu Senhor. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, purifica-me de todo pecado e dá-me um coração puro para andar na Tua presença, para obedecer ao Teu comando, ouvir a Tua voz, conhecer-Te mais e mais. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu todos os dias da minha vida. Em Jesus, em Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você seja uma ovelha obediente e experimente a alegria de ter Cristo como nosso pastor em todo o tempo. Deus te abençoe, abençoe seu lar, sua vida e seja uma ovelha obediente ou um pastor abençoado. Deus te abençoe.